Estamos de volta então com o programa Código de Honra. Hoje contamos com a Lembrei. Lembrou. Marco Maciel. Que ótimo. Dr. Marco Paulo de Almeida Salles, que está conosco no programa hoje, lembrou o nome do senador. Do senador que deu o nome à lei. É Lei Marco Maciel. Lei Marco Maciel. A Lei 9.307 de 1976, que, com a explicação que eu lhe dei há pouco, reintroduziu a utilização da arbitragem. Excelente, tá vendo? Nada como uma boa memória. E eu gostaria de voltar ao nosso assunto, né? Nós estávamos aqui falando sobre a criação do Tribunal Arbitral e a criação da cláusula arbitral no contrato, que o senhor até me falou que tem um nome, né? Tem, Convenção Arbitral. Convenção Arbitral. Então, isso está convencionado, a estrutura é dada pela lei, a formação e o procedimento são dados pelas partes. Certo. Se as partes desejarem uma instituição habilitada para processar ou gerir o processamento, então eles fazem uma arbitragem mediante a utilização de um centro de arbitragem. Mas eu gostaria de lhe perguntar uma coisa. Suponhamos que as partes tenham definido nessa convenção arbitral que será feita a convenção arbitral por uma determinada câmara arbitral e no momento em que for necessário essa arbitragem, essa convenção não for, essa câmara arbitral não for instituída ou não quiserem mais essa câmara arbitral, como que fica? Se eles não quiserem mais a Câmara Arbitral, consensualmente eles podem mudar a Câmara, podem até tirar a Câmara, faz o que se chama uma arbitragem ad hoc, se constitui uma organizaçãozinha, vamos dizer assim, que tem as regras de dar atendimento àquela arbitragem. Por isso, é uma arbitragem ad hoc, ou seja, específica, estruturada e que vai gerir exclusivamente esta arbitragem, termina com a sentença. Perfeito. E outra pergunta seria, quando feita a arbitragem, terminada a arbitragem, feita a decisão pelo juízo arbitral, e a parte ou uma das partes descumpre o que está decidido pelo juízo arbitral, quais são as penalidades? Essa é outra das novidades da nova lei que viabilizou a utilização feérica que nós estamos fazendo agora, porque está bastante desenvolvido. É engraçado, a hora que a América do Sul aumentou a sua presença com instituições arbitrais, o mundo todo começou a olhar para o lado de cá, porque nós demonstramos uma capacidade muito rápida e a demonstramos sul-americanamente, não é só brasileira. Nós temos o Chile, por exemplo, que tem um procedimento arbitral bastante desenvolvido. Então, isso é possível porque, pela nova lei, esta do Marco Maciel, pela nova lei, nós podemos fazer valer a pressão executiva que tem a sentença arbitral. A sentença arbitral é executada tal qual uma sentença judicial. Ela se transforma num título executivo. Um título executivo que se dirige ao Poder Judiciário imediatamente depois de não cumprida a decisão judicial. Porque hoje a execução começa após o descumprimento da execução, na medida em que a sentença ou condena ou a lei supre. O período de endividamento é o mesmo, quer dizer, é aquele das sentenças judiciais. E hoje o senhor consegue nos dar uma noção de qual a quantidade ou percentual de contratos que são feitos mediante convenções arbitrais? Não, é impossível fazer esse cálculo, porque isto é um desejo estruturado de duas maneiras. Ou no momento da constituição da assinatura do contrato, vai ficar bem marcado, que já se institui a arbitragem como solução de controvérsias que pendam sobre as partes, sendo de natureza patrimonial, em patrimônio disponível e dentro da disponibilidade patrimonial. E eu gostaria de saber, até porque o público do nosso programa pode, de repente, ficar
estar nos perguntando, né? Mas eles estão falando de arbitragem, mas e a mediação, a conciliação, que também tanto se fala, né? Qual que é a diferença entre a arbitragem, a mediação e a conciliação? Quando que eu uso a arbitragem, quando que eu uso a mediação, quando que eu uso a conciliação? Só a arbitragem é dotada de uma decisão executável. Entendi. Ou execuível. Quer dizer, o fato que eu acabei de lhe contar de que a sentença arbitral é executada pela via judicial num processo de execução dentro da sua apresentação ao Poder Judiciário como um título executivo. Tanto que eu reputo de muita importância a liquidação da sentença arbitral, de preferência, na minha visão, pelo próprio tribunal. É muito mais fácil eu terminar. Alguns tribunais julgam, isso não é proibido, de criar o fato da condenação, mas deixar a liquidação para ser feita antecipadamente. Só que eu acho que eu estarei carregando para o Poder Judiciário uma decisão não completamente executável, porque eu preciso que a quantia seja líquida e certa. Se não for líquida e certa, eu vou ter que primeiro liquidar a sentença. E aí eu vou ter que pedir ao juiz para que encaminhe ao liquidante judicial para poder montar o valor do crédito. Só aí o crédito poderá ser executado. Então, a arbitragem, então, ela realmente tira o trabalho do Poder Judiciário. Aquele trabalho daquela jurisdição limitada a coisas patrimoniais disponíveis, certo, é tório turquestio até a executividade que seja possível, porque pode ser a sentença não necessariamente possa ser de endividamento, possa ser de uma outra solução, e aí pode ser obrigação de fazer ou não fazer, que ela será executada logo em seguida ao descumprimento da obrigação assumida pela proclamação da sentença. A arbitragem no Brasil hoje, ela ainda é uma instituição cara? Olha, em todo o mundo ela tem uma relação com o valor do endividamento. Tá. E normalmente o mais comum é que as entidades especializadas em administrar o procedimento arbitral, com o perdão da minha mestra Ada Peregrini Guilova, saudosa Ada, que não acha que, não dizia na Câmara Italiana, que ela foi presidente, dizia que a arbitragem não é procedimento. Ressalvada essa posição bastante relembrada da professora Ada, nós consideramos as entidades, as instituições especializadas na prestação do serviço que substitui o cartório. A nossa secretaria processa ou acompanha o procedimento. E aí, então, um procedimento pode ser corrigido. Talvez daqui a pouco a sua pergunta venha sobre a questão da sentença. Ela tem alguns casos tipificados de condições para a sua anulabilidade ou nulidade, dependendo da utilização não tão perfeita quanto devia ser possível, e isso pode conduzir a uma discussão judicial em algumas circunstâncias. Mas as circunstâncias têm as exigências próprias da sua regência legal. Então, a Câmara, ela cobra um percentual? Isso é o custo dela, é o percentual da coisa. Depois tem outro, voltando ao custo, tem o custo da Câmara, que é um acordo subdividido em várias prestações, prestações mensais. Depois tem a parte dos honorários dos árbitros, porque os árbitros, como seria lógico, eles não podem negociar preço com as partes, porque isso criaria uma relação de dependência entre a parte e a liberdade, a independência do próprio julgador, seja ele singular, seja ele tribunal colegiado. Então não pode. Então quem
a precaução de ter depositado antecipadamente os dois trabalhos mais comumente que ocorrem numa arbitragem. Uma é a instauração da arbitragem e o custo dos árbitros é pré-determinado e pré-depositado. Que então é uma precaução de que incumbe ao Instituto, ao Centro de Arbitragem, que ele é depositário daquela importância que tem que assegurar a remuneração do árbitro sem preocupação dele se está... ele fica aguardando o momento de receber o que está contratado, e quem promove isso guarda o dinheiro e efetua a despesa no momento oportuno, é o Centro de Arbitragem. E o segundo é o trabalho do perito ou de outras necessidades para a formação da prova. Esses estão também sujeitos à pré-aprovação dos interessados. Daí segue uma série de hipóteses, o interessado que paga, o outro que não quer pagar, querem discutir. Daí, se não for harmônico isso, o tribunal decide como é que se vai custear a prova debaixo da solicitação de necessidade da formação dessa prova. Mas o tribunal tem ingerência sobre a estruturação e, eventualmente, a negociação do custo da prova. E caso uma das partes não concorde com a decisão definitiva... De remuneração? Não só de remuneração, mas como com a própria decisão do tribunal arbitral. Com o teor da sentença. Isso, com o teor da sentença. Existe algum tipo de recurso que ela possa fazer, ou aquela decisão é definitiva e pronto? Não, a decisão terá que ser definitiva. A contestação da decisão, se tiver um dos 2 ou 3 elementos de um dos artigos da lei, o prejudicado poderá solicitar eu não diria a correção judicial, a conceituação do problema, se é um problema ou se não é um problema. Mas existe, não se viola o princípio constitucional da decisão última do Poder Judiciário. E muito, aliás, só para terminar esse raciocínio, o que eu acho que as pessoas devem se preocupar neste momento com este fato não é com a sentença dada pelo tribunal, mas é com a anulabilidade eventual da sentença por alguma violação àqueles limites de correção. Bom, muitíssimo obrigado, Dr. Marco Paulo de Almeida Salles. Nosso programa chega ao fim. Que pena! Passa muito rápido. É verdade. E eu gostaria de lhe agradecer em nome do Instituto dos Advogados de São Paulo, do presidente José Horácio Raufel de Rezende Ribeiro, e abrir as câmeras para o senhor fazer suas considerações finais. Muito bem, então agora vamos falar para o lado de lá. Nesse momento eu estou muito feliz porque os meus já 30 e tantos, quase 40 anos de Instituto dos Advogados de São Paulo, é uma das estrelinhas que eu recebi lá no começo da minha atividade. Fica aqui a informação de que eu consegui recuperar, fizemos um esforço na administração, eu era vice-presidente naquela época, de decidir definitivamente fazer uma biblioteca com os livros que tínhamos guardado ainda naquele edifício da Avenida Ipiranga e que estavam já ficando em uma situação difícil de conservação, etc. Então, com modestas estantes catadas aqui, ali, etc., fizemos a biblioteca que hoje eu convido todos os nossos associados para fazer uma visita à nova biblioteca que existe hoje lá na sede. O Instituto ainda mantém 2 sedes na sede da Avenida Paulista. Merece, tá bom? E muito obrigado pela oportunidade, continua as ordens. Belíssimas as considerações, realmente a biblioteca está lindíssima. Tá. Eu agradeço novamente a participação do senhor no nosso programa e gostaria de convidar também a todos os nossos telespectadores para participar
do programa Código de Honra através do códigodehonra@iasp.org.br. Mandem suas considerações, temas de sugestões para novos programas. Nós temos diversos associados, cada um especializado em uma área de atuação, e nós traremos aqui as pessoas para responderem e para serem questionadas sobre os temas dos seus interesses.